Nós vamos ensinar para você nesta aula o ponto de chevrons. Esse ponto, ele é um ponto divisível por 12. Então, quando você for fazer a sua amostra, você faz com 12 ou com 24 ou com 36, sempre com números divisíveis por 12. Ele é um ponto que vai formando uns desenhos como se fossem uns zigue-zague na sua peça. Então, fica um efeito bem legal também para se trabalhar. Para começar, nós vamos trabalhar a nossa amostra com 24 pontos, com duas sequências do ponto. Então, nós vamos fazer aqui o ponto inicial. Nós vamos trabalhar aqui mais 23 pontos para totalizar os 24 pontos montados na nossa agulha. Então, você vai montar 24 pontos no total. Depois que você montar aqui os 24 pontos na sua agulha de tricô, você vai fazer aqueles dois nozinhos do final para prender. E agora, nós já podemos começar a primeira carreira do ponto de chevrons. Então, nós vamos virar a nossa agulha. Lá na primeira carreira do ponto, ela pede para nós começarmos com 3 pontos meia. Então, nós vamos fazer aqui os 3 pontos meia. 1, 2 e 3. Em seguida, a receita pede que façamos 5 pontos tricô. Então, você vai trabalhar 1 ponto tricô, 2 pontos tricô, 3 pontos tricô, 4 pontos tricô e 5 pontos tricô. Em seguida, ela pede que nós façamos 3 pontos meia. Então, nós vamos fazer 1 ponto meia, 2 pontos meia, 3 pontos meia. E, novamente, 1 ponto tricô. Então, nós trabalhamos aqui a primeira sequência, que são os 12 pontos do nosso ponto de chevrons. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos. Porém, como nós fizemos a nossa amostra com 24 pontos, então nós temos que repetir a sequência outra vez. Então, você vai fazer agora lá do início da primeira carreira novamente. 3 pontos meia. 5 pontos tricô. 2, 3, 4 e 5. Em seguida, você vai trabalhar 3 pontos meia. 1, 2 e 3, e vai terminar a carreira com 1 ponto tricô. Então, você trabalhou aqui a primeira carreira do ponto de chevrons. Claro que o efeito do ponto, você vai começar a visualizar bem lá para a quinta, sexta carreira, quando você estiver quase terminando a sequência dele, que é até a 12ª carreira. Então, ele forma um ciclo. Você trabalha da primeira à 12ª carreira e volta para a primeira e trabalha até a 12ª novamente. E assim você vai fazendo até completar a quantidade de motivos que você deseja para o tamanho da sua peça. Então, aqui você acabou de fazer a primeira carreira pelo direito do ponto de chevrons. Na segunda carreira do nosso ponto de chevrons, ela diz o seguinte: a segunda carreira e todas as carreiras pares acompanhando o ponto. Então, eu sei que a segunda, a quarta, a sexta carreira e todas as carreiras pares que são sempre pelo avesso, eu vou trabalhar acompanhando o ponto. Se eu terminei a minha carreira com 1 ponto tricô,
Na parte do avesso, ela ficou em ponto meia. Então, se eu vou trabalhar acompanhando ponto, eu vou começar com um ponto meia, porque é o ponto que se apresenta para mim. Um ponto meia. Em seguida, nós temos aqui, você pode ver bem pelos nozinhos do ponto tricô, nós temos aqui 3 pontos tricô. Então, nós vamos trabalhar esses 3 pontos acompanhando também em ponto tricô. 1, 2 e 3. Em seguida, nós temos aqueles 5 pontos tricô que nós trabalhamos pelo lado direito, que agora pelo avesso eles estão em meia. Então, nós vamos trabalhar acompanhando o ponto, como ele se apresenta em ponto meia. Então, nós vamos trabalhar aqui um ponto meia, 2 pontos meia, 3 pontos meia, 4 pontos meia e 5 pontos meia. Em seguida, nós temos novamente 3 pontos tricô. Então, nós vamos trabalhar também esses pontos em ponto tricô. 1, 2 e 3. Ó. Agora, você vai ver que no próximo ponto, nós temos um ponto meia. Então, nós vamos trabalhar aqui em ponto meia também. 3 tricôs a seguir. Trabalhamos 3 tricôs acompanhando o ponto. Cinco pontos meia. 1, 2, 3, 4 e 5. E terminamos com 3 pontos tricô. 1, 2, 3. Então, nós trabalhamos aqui a segunda carreira, que é a carreira par pelo avesso, acompanhando os pontos da carreira anterior. Agora, nós vamos virar o nosso trabalho para o lado direito e nós vamos fazer a terceira carreira do nosso ponto de chevrons. Na terceira carreira do nosso ponto, você vê que já tem asteriscos. Então, tem uma sequência dentro dos asteriscos que nós vamos ter que fazer mais que uma vez. Então, nós começamos a terceira carreira com um ponto tricô, que é o ponto que está antes de começar os asteriscos. Então, nós só fazemos uma vez, porque é apenas para começar. Sempre o que está antes dos asteriscos, antes de começar aquele asterisco, a sequência dele, é o que nós utilizamos para começar a carreira e é feito apenas uma vez. Então, você vai fazer aqui, para começar, um ponto tricô. Agora, nós já chegamos no asterisco. Dentro do asterisco, nós temos 3 meias, 3 tricôs e mais nada. Ou seja, quer dizer que nós vamos repetindo 3 meias, 3 tricôs, 3 meias, 3 tricôs, 3 meias, 3 tricôs, até que sobrem aqui no final da carreira 5 pontos. Por quê? Porque você pode ver na terceira carreira, depois do asterisco, você tem 3 meias e 2 tricôs, que são os pontos que você deve terminar essa terceira carreira, e que você só faz apenas uma vez. Então, por isso que você vai trabalhando 3 meias, 3 tricôs intercalando, até que sobrem apenas aqui no final 5 pontos, para nós terminarmos a carreira com aqueles 3 meias e 2 tricôs. Então, feito aqui o ponto tricô, esclarecido mais esse ponto, agora nós vamos entrar na sequência do asterisco. A primeira parte dele pede para nós fazermos 3 pontos meia. Então, nós vamos fazer um ponto meia, 2 pontos meia, 3 pontos meia. Em seguida, 3 pontos tricô. Um ponto tricô, 2 pontos tricô, 3 pontos tricô. Lembre-se que você tem que trabalhar
3 meias, 3 tricôs, até sobrar só 5 pontos no final. Então, você vai voltar lá no início do asterisco, vai trabalhar novamente 3 pontos meia. 1 ponto meia, 2 pontos meia, 3 pontos meia. Novamente, 3 pontos tricô. 1, 2, 3. Trabalhamos agora 3 pontos meia. 1, 2, 3. E sobraram aqui ainda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ainda podemos trabalhar 3 pontos tricô. Sempre indo do início ao final do que está dentro do asterisco, voltando para o início, indo até o final e repetindo o que está lá dentro. Trabalhados os 3 pontos tricô, veja que sobraram aqueles 5 pontinhos. Então, nós vamos terminar com o que está fora do asterisco, depois do asterisco, lá no finalzinho. Nós temos 3 pontos meia, 1, 2 e 3. E temos 2 pontos tricô. 1, 2. Deu certinho a carreira. Ó. E nós acabamos de trabalhar a terceira carreira do nosso ponto de chevrons. Agora, nós vamos para a quarta carreira. Como a quarta carreira é uma carreira par, e todas as carreiras pares nós temos que trabalhar acompanhando o ponto, então, nós vamos virar agora para o lado avesso e vamos trabalhar acompanhando os pontos. Se nós terminamos a carreira pelo direito com 2 pontos tricô, aqui atrás ficaram 2 pontos meia. Então, nós vamos começar essa carreira acompanhando os pontos com 2 pontos meia. 1 e 2. Em seguida, nós temos aqui 3 pontinhos tricô. Você vai trabalhar acompanhando o ponto, trabalhando 3 pontos tricô. 2 e 3. Em seguidinha, você tem aqui 3 pontos meia. Então, você vai trabalhar acompanhando também com 3 pontos meia. Três pontos tricô a seguir, ó, que você vê bem que estão os 3 pontinhos tricô. Você trabalha também 3 pontos tricô. 1, 2 e 3. Em seguida, você tem 3 pontos meia. Você vai trabalhar acompanhando com 3 pontos meia. Agora, você tem 3 pontos tricô, então, você trabalha fazendo também 3 pontos tricô, acompanhando os pontos. Novamente, 3 pontos meia. 1, 2 e 3. Em seguida, você tem 3 pontos tricô. Você trabalha os 3 pontos em ponto tricô. E como você tinha começado com um ponto tricô, lá na terceira carreira, aqui você tem um ponto meia. Então, você termina com um ponto meia. Acabamos de fazer a quarta carreira do nosso ponto de chevrons. Agora, nós vamos virar para o lado direito e nós vamos trabalhar a nossa quinta carreira.